Oi, boa tarde. Eu vim comentar primeiro aqui por que que eu escolhi o Hayek no trabalho. E é um cara que eu sempre gostei, tem a camisa dele. E primeiro que eu gosto muito do fato dele ser liberal. Eu gosto da escola austríaca porque eles fizeram uma afronta com o status quo da época, né? O começo do século XX foi uma época muito cientificista, positivista, toda a questão do método, e o Hayek foi talvez o maior nome que ativamente se contrapôs a isso, né? Tem o debate dele com Keynes, etc., com os econometristas. Então, eu acho legal isso, eu acho muito legal. Eu gosto da tradição austríaca, da escola austríaca, todos os autores anteriores, alguns posteriores, mas o Hayek, para mim, foi o ápice deles. E o principal motivo não é nem esse, o principal motivo é que ele tem inúmeras contribuições, como eu vou falar aqui no trabalho, ele tem contribuição na questão do mercado financeiro, mercado de bens, né? Ele fala muito do equilíbrio entre poupança real e demanda por investimentos. Ele fala de ciclos econômicos, ele fala de método, ele fala de instituição, ele fala de. Ele tem vários assuntos da economia, então, assim, ele é um cara que eu acho muito interessante. A literatura dele é muito rica, ele tem 25 livros publicados e mais de 130 artigos publicados, e um artigo famosíssimo, aquele do uso do conhecimento na sociedade, que para mim foi talvez a maior contribuição dele para toda a ciência econômica. Eu acho isso muito legal. E o propósito desse trabalho é apresentar todas essas ideias de forma sucinta, óbvio, né? Porque são muitas ideias. O que eu acho mais interessante é justamente ter esse volume, essa quantidade de ideias, mas tentar deixar o mais claro possível e expor mais sobre o Hayek, né? O cara é um cara que, tipo, fez muito pela economia. Ele, é o que eu falei antes, ele tem um número bizarro de grande de contribuições e acredito que a maioria delas não é nem conhecida ou assim foram ideias trazidas por economistas antes dele, mas que ele desenvolveu de forma mais brilhante. Por exemplo, a teoria dos ciclos econômicos do Mises, ele teve certo desenvolvimento nela. Então, é por isso que eu escolhi o Hayek. Eu acho ele super interessante. E eu vou fazer um vídeo para cada contribuição que eu coloquei no trabalho. Eu coloquei as mais notáveis, apesar de serem muitas contribuições. Eu não vou nem entrar na parte de ciência política e de instituições, mas ele é formado, ele é doutor em Direito. De 1921 ele formou em Direito, pegou doutorado em Direito, né? E ele é doutor em Ciências Políticas de 1923. Então ele é um cara, é um polímata contemporâneo, algo que foi ficando cada vez mais raro ao longo da história e ele conseguiu ser um. Isso depois de participar da Primeira Guerra Mundial. Esse é um pedacinho da biografia dele. Ele foi um cara que viveu bastante tempo e fez muita coisa, principalmente no campo intelectual. Então, é isso. Agora vamos para os outros vídeos do trabalho.